Olá, alunos do quarto ano, meu bom dia a cada um de vocês. Meu abraço especial, né? O coração vem aqui cheio de saudades, mas aqui deixo meu carinho, meu abraço, meu beijo a cada um de vocês por esta manhã, né? Que nós estamos iniciando nessa sexta-feira, que seja uma sexta-feira proveitosa, cheia de alegrias, cheia de conquistas, né? Que a gente possa estar junto durante este dia. Desde já, pedindo a vocês, né, que façam as atividades, postem as atividades na plataforma. Fico feliz quando recebo as atividades de vocês. Parabenizo aqui, ó, 10 para vocês que estão mandando as atividades para mim todos os dias, certo? Tem pessoas que estão realmente procurando e perguntam, perguntam como é que faz, certo? O importante é isso, o importante é você perguntar, você tirar dúvida quando você precisar, tá certo? Porque nós estamos sempre disponíveis a ajudar vocês. Então, que seja uma manhã agradável, que seja uma manhã abençoada, né? Já chegando o final de semana, então o final de semana já chega, a gente já dá aquela vontadezinha, uma preguicinha, mas não pode, não deixa a preguiça te pegar, tá certo? E hoje na nossa aula de produção, nós vamos continuar falando do nosso livro Meu Pai Sabe Voar, certo? Quero aqui agradecer a vocês que fizeram a descrição do pai de vocês, né? Falaram muito bem do papai, né? Se emocionaram ao escrever, né? Disseram muito bem, falaram muito bem do seu pai, falaram muito bem daquela pessoa que você tem em casa como pai. Parabéns pelo carinho que você tem a essa pessoa, pelo carinho que você tem ao seu pai, né? Muito obrigada por você ter mandado para mim. Então foram histórias assim, narrativas muito bacanas, né? As descrições que vocês fizeram do pai de vocês, emocionantes, né? Então meu muito obrigado. Eu pedi que vocês lessem da página 6 até a página 13, né? Que era para poder fazer essa atividade, né? Essa atividade que eu pedi que vocês fizessem da página 6 até a página 13. Comecei a lendo com vocês, né? O começo dessa história, onde falava do pai dele, que ele morava sozinho com o pai precisava o quê? Trabalhar. A casa dele era grande, era pequena? Pequena, né? Se for colocar aqui, a gente fazer a comparação da casa dele em relação à casa da gente, a casa da gente é muito grande em relação à casa desse menino, que mesmo tendo uma casa pequena, sentia o quê? Feliz, né? Se sentia feliz. A gente tem aqui, a gente coloca aqui, ó, nessa imagem, a gente observa aqui que essa imagem que ele mostra, certo? Essa imagem que ele mostra aqui é da imagem da casa dele, né? Como ele descreve, certo? Como ele descreve a casa dele. Então ele vê aqui, ó, né? Os compartimentos. A gente vê aqui, ó, a noite, que ele fala a questão da noite, né? Bem lá no cantinho dele sozinho. Hoje você teria coragem de sair, né? Aliás, seu pai sair e você morar sozinho, ficar sozinho nessa casa, né? Você teria coragem? Sim ou não? Certo? Sim ou não? Então você observa aqui essa imagem, né? Que ele dá um ponto de interrogação na sua cabeça, né? Então olha só, aí quando a gente começa, a gente vê aqui o Júlio, né? Na janela da casinha dele, né? Ó. Você observa que ele está aqui na janela da casa dele, né? Na expectativa, né? De saber voar. Fala da questão da coleção, né? Ele fazia uma coleção de quê? De asas, né? Uma coleção de asas. Quem já viu a coleção de asas? Você já viu coleção de carrinhos, coleção de bonecos, né? Coleção de bonecas, de
botões, tem gente que coleciona botões, cartões, cartinhas, mas asas, não. E você teve a oportunidade de saber por que ele colecionava essas asas, né? Ó, todas as manhãs, ele diz até uma parte que diz assim, todas as manhãs o pai de Júlio o levava para a escola. Ia trabalhar e só voltava à tardinha e Júlio ficava o quê? Sozinho. O Júlio ficava sozinho. E nesse sozinho que o Júlio ficava, o Júlio fazia as atividades dele, né? O Júlio tomava de conta da casa, porque era só ele e o pai dele precisava trabalhar, deixava tudo pronto para ele, né? Ó, ele brincava, ele fazia as lições, ele assistia desenho na TV, arrumava uma coisa ou outra dentro de casa, certo? Afinal de contas, era preciso que Júlio ajudasse o pai para que a casa ficasse sempre em ordem. Então o Júlio, ele fazia essa companhia ao pai dele, muito importante, tinha essa colaboração, ele ajudava o pai na arrumação da casa. Não era porque ele estava sozinho em casa que ele deixava a casa uma bagunça, tudo virado de ponta cabeça, como a gente chama, não é? Não, ele tinha sim os deveres dele a fazer, ó. Ele fazia as lições de casa, ele assistia o desenho na TV e ele arrumava a casa. Ele não deixava jamais a casa bagunçada, porque ele sabia de quê? Da responsabilidade que ele tinha juntamente com o pai, já que ele só morava com o pai. Ele nunca tinha conhecido a mãe, não é? Nunca tinha conhecido a mãe. Outra coisa, ó, enganava-se quem pensava que, por exemplo, por isso que Júlio era um garoto triste, né? Ou mesmo que seu pai não cuidava dele direito. Você poderia até imaginar, o Júlio é triste porque mora só com o pai, o Júlio é triste porque a casinha dele é pequena, o pai dele não cuida bem dele porque precisa trabalhar e ele fica só. Só que não era assim, né? A gente já vê outro pensamento quando a gente lê o livro, né? Onde diz o quê? Que Júlio era o quê? Era um menino o quê? Era um garoto o quê? Feliz, né? Ele era uma felicidade tão grande que ele dava gargalhadas, ele chegava a dar gargalhadas. O sorriso no canto dos olhos, então assim, o sorriso que ele tinha era imprescindível. Isso demonstrava que ele era feliz. Não era triste porque vivia só com o pai, de jeito nenhum, certo? Ou seja, ele daquele jeito, as pessoas nem percebiam como era a vida de Júlio, porque ele demonstrava o que realmente ele sentia, que era a alegria, certo? O pai de Júlio, todos os dias, o que era que o pai de Júlio fazia? Ele deixava a comida pronta, ele deixava o Júlio de manhã na escola. Quando chegava a hora de pegar o Júlio, né? Deixava o Júlio em casa e a comida estava o quê? Pronta para o Júlio, né? O Júlio já estava a comidinha pronta para o almoço, para o lanche da tarde, certo? No café da manhã e no jantar, eles sempre estavam juntos, todo dia. Ele tomava café da manhã e jantava com o pai, né? Apesar do pai trabalhar o dia todo, mas esses dois momentos eles não deixavam de ficar juntos, os dois, certo? O pai do Júlio preparava o quê? O melhor leite, certo? Ele fazia de tudo para poder agradar o Júlio. Ele preparava o melhor leite com chocolate, de que já teve notícia, né? Então ele assim, era fundamental aquilo que ele estava fazendo para ele, né? E outra coisa, no fim do dia, né? Quando chegava o fim do dia, que o pai dele chegava do trabalho, o momento de maior alegria para os dois, né? Era quando o quê? Quando o Júlio olhava lá na parede e via o relógio e ficava contando os minutos para o pai chegar. Porque o pai dele saía cedo, tomava café junto com ele, deixava ele na escola, né? Passava o dia fora. Então ele ficava naquela ansiedade para a volta do pai, né? Para a volta do pai, vendo as horas, quando chegava perto, ele ficava olhando para o relógio, ver as horas para o pai chegar, certo? E sempre o pai de Júlio trazia um presente. Toda a vida
pai do Júlio trazia um presente para ele, certo? E foi assim, desse jeito, com esses presentes que ele ganhava todo dia, que ele conseguiu formar a coleção dele fantástica, né? Ele conseguiu formar essa coleção fantástica, ou seja, cada objeto que vinha acompanhado de uma história que seu pai inventava na hora. Ele ganhava um objeto e na hora o pai dele inventava uma história, certo? Então ele ficava nessa ansiedade, nessa expectativa de ganhar um presente, de ouvir a história também do pai dele, né? Aí é onde começa a coleção fantástica, né? A primeira asa de sua coleção, certo? A primeira asa de sua coleção é isso, asa. Quando o Júlio ganhou a sua primeira asa, ainda era muito pequeno e nem sabia falar, né? Não sabia falar, ele era pequeno. Por isso o pai dele lhe deu uma asa pequena e contou uma história também pequena que Júlio escutou com toda a atenção. Então a asa era pequena, a história era pequena e o Júlio escutava com bastante atenção, certo? Ele disse: era uma vez um menino que tinha um pai que sabia voar, um pai que sonhava com o voo de seu filho. Júlio não se lembrava direito de ter ouvido essa história, mas ouviu, e a ouviu tão bem que a guardou em um lugar dentro de si. Dentre todas as asas de sua coleção, esta, a primeira, nunca deixou de ser a sua favorita. Era feita de pedacinhos de papel branco colados, tão pequeno que pareciam penas. Era uma asa muito delicada, por isso não podia mexer muito nela, para que não estragasse, e ficava pendurada no lugar mais alto da parede, acima de sua cama, certo? Então todo dia, né, ele ganhou essa asa que para ele era muito importante, mas ele todo dia ficava ansioso para o pai dele chegar do trabalho, certo? Aí antes que ele abrisse a porta, ele ficava pensando como seria a asa que ganharia naquele dia. Ou seja, cada asa que ele ganhava era uma história contada pelo pai dele. Ou seja, era uma história criada, inventada para Júlio. Por isso que Júlio todo dia se sentia feliz. Júlio não era um menino triste, não era um menino cabisbaixo, não era um menino que queria, por exemplo, só ficar no meio da rua. Não, certo? Isso que o pai dele fazia com ele todo dia, fazia com que ele se tornasse uma criança alegre, feliz, contando as horas para o pai chegar e dar para ele uma nova asa, certo? Ou seja, ele ficava pensando que cor seria a asa. Se seria marrom, seria amarela, né? Se teria escritos, alguma coisa escrita nela, se seria pequena ou grande, né? Redonda, quadrada, porque a asa dependia muito de como o pai dele imaginava e trazia, certo? Se tinha recortes, colado, então tudo isso ele imaginava. Essa expectativa que o Júlio tinha, né, era o que ele mais gostava de sentir, porque mexia muito com a imaginação dele, né? Mexia muito com a emoção, com o pensamento, com a criatividade, que o Júlio gostava de sentir isso daí, né? Ó, ele vestia a asa e corria, certo? Ele pegava a asa e corria. O que era que ele fazia? Quando ele pegava essa asa e corria, ele voava. Mas o voava que está aí, certo? Não é que o Júlio colocasse as asas nas costas e saísse voando, certo? Quando fala aí de asas, cria asas à imaginação, o Júlio criou asas à imaginação e saiu voando, não é? Ele usou a imaginação dele para voar para onde ele quisesse com a asa que ele ganhava todo dia. Cada dia é uma asa diferente, é uma história contada. Por isso a coleção de asas, certo? Por isso que tem o título do livro, Meu Pai Sabe Voar. O pai dele era um ser normal como qualquer um pai. Só que o pai dele sabia voar por esses motivos. Estão entendendo? Por que é?
certo? Seu pai sempre lhe contava que dentro de sua casa cabia todo o universo, todo o céu, os dias de chuva com sol, as noites com estrelas sem chuva, 4 luas, uma lua cheia, outra minguante, uma crescente, outra nova, parques, lagos, rios, países, planetas e galáxias. Quando o Júlio resolvia voar com suas asas, o Júlio voava dentro de casa porque ele usava a imaginação para achar que tudo que ele podia imaginar estava dentro da casa dele. Rios, lagos, pássaros, imagens, lua, sol, chuva, certo? E isso era o que era interessante. Ele fazia isso com bastante precisão e imaginação, dentro da sua própria casa. E como a gente já viu, não era imensa, era pequena, que só cabia ele e o pai dele, certo? Nessas horas a casa de Júlio ficava linda e seu pai sempre ajudava, empurrando um pouco a cama ou uma cadeira para dar mais espaço, para evitar que ele tropeçasse em algum móvel e se machucasse. Ou ainda dizendo, o pai dele dizia para ele, desvie da montanha, olha lá na frente tem um prédio, cuidado para não trobar com as andorinhas, vamos aproveitar um pouco mais a brisa do mar. Então toda essa criatividade que tinha o Júlio e o pai dele, ele fazia dentro da própria casa, certo? Dentro da própria casa. Algumas vezes seu pai também o carregava no colo, olha só, e o girava tão rápido que ele sentia o vento entrar nos cachos do cabelo. E o Júlio ia longe, atravessava oceanos, florestas inteiras, desertos intermináveis com a sua nova asa. E o melhor de tudo isso é que nenhum dos dois se cansava da brincadeira, que pode até parecer uma coisa que pudesse ficar chata com o passar dos dias, mas não para eles. Sempre era diferente e sempre era muito, mas muito bom mesmo, certo? Então você vê que o Júlio, ele conseguia fazer com que as asas dele, levassem ele para lugares bastante diferentes, bastante legais, certo? Ele usava a imaginação, ele e o pai dele. Tá certo? Então, nos próximos capítulos, você vai ver a asa de dedo ultra rápida. Olha só o que era essa asa de dedo ultra rápida. Mas hoje, na nossa aula de produção, o que é que você vai fazer? Aqui atrás, nós temos, o resumo, onde diz: Júlio adora tudo que voa. Passarinho, borboleta, avião, pipa. Seu pai alimenta esse gosto. Todo dia presentei o menino com asas feitas de papel. O menino voa toda noite, impulsionado pelas histórias que o pai inventava ao lhe dar o presente. Um dia, Júlio descobre que o pai, como ele, também sabe voar. Certo? Então aqui a gente tem o finalzinho do livro, o resumo do livro. E em casa você vai fazer no seu caderno de produção de texto o quê? Você vai, lá no finalzinho aqui do livro, que a gente tem aqui, o livro de Daniela Pinotti e Marcelo Maluf, que são os autores do livro. Atrás do livro nós temos a biografia deles. Aqui, certo? Quem é Daniela Pinotti e quem é Marcelo Maluf. Aqui, atrás do livro. Você não vai precisar ir lá na internet pesquisar, não. Já estou dizendo para vocês, atrás do livro temos aqui a biografia dos autores do livro Meu Pai Sabe Voar. Então você vai pegar o seu caderno de produção, você vai fazer o cabeçalho bem bonitinho, lindo, com a letra perfeita, que você sabe, e vai copiar no seu caderno a biografia da Daniela Pinotti e do Marcelo Maluf. Certo? Você não vai fazer nada mais do que isso. Você vai se informar, quem é a Daniela e quem é o Marcelo. Tá certo? Então você coloca lá no seu caderno de produção, manda a foto para mim, posta na plataforma, que eu vou ficar ansiosa para ver se você copiou.
copiou o mesmo, certo? E no nosso próximo encontro a gente se encontra, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.